saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passar. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério é o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. É tão bom saber que estás aqui, Senhor. Que alegria ter você aqui com a gente. Não só por a gente estar num encontro de redenção, não só por estarmos num encontro de redenção, mas porque você está conosco. O ano está acabando de começar, 2023 acabou de chegar e você está aí com a gente. Que alegria a gente poder estar no primeiro dia desse novo tempo juntos. Mas também o primeiro dia de quando você ouvir essa mensagem para o seu coração. E eu estou muito feliz da gente estar juntos nesse tempo e a gente poder compartilhar hoje, nesse primeiro tempo desse novo ano, sobre novidade de vida, tá? E eu queria te convidar a abrir ou acompanhar o texto de Lucas capítulo 5, dos versos de número 33 a 39. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, assim como os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: vocês podem fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, contudo, em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias vocês vão jejuar. Sim, jejuarão. E lhes contou a seguinte parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, o vinho vai se entornar e os odres vão se estragar. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam.
E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Se tem uma pergunta que a gente já está se fazendo há alguns meses, semanas, e agora ela está muito presente, é o que vai ser de nós. O que vai ser de nós nesse novo ano? Acabaram de acontecer eleições no final do ano passado, mas não é uma exclusividade do brasileiro estar perguntando isso. Todas as pessoas em toda parte do mundo estão perguntando o que vai acontecer. Nós oramos a Deus para que a guerra na Ucrânia cesse, para o bem dos ucranianos. Nós oramos a Deus por pessoas que passaram fome nos anos anteriores, no mundo inteiro, que a fome cesse, que os abismos, que as crises que surgiram por causa da Covid-19, que se estenderam e continuam se estendendo sobre os mais carentes, que essas coisas cessem. Mas nós continuamos nos perguntando o que vai ser, como é que um ano, como é que eu posso ter um novo ano, uma nova vida, sabe? E esse é o momento que a gente faz promessas. A gente começa a fazer promessas. Eu comecei a fazer meus planos, minhas ideias sobre o que o Eli Moreira precisa fazer com o Eli Moreira. Quais são os meus projetos pessoais? E eu não estou falando de grandes coisas, não, estou falando de pequenas coisas. Que tempo eu vou reservar para o Eli Moreira? Como é que eu vou viver? A gente começa a fazer muitas promessas. A gente promete que vai emagrecer, que vai engordar, a gente promete que vai praticar esporte, promete que vai estudar, vai fazer cursos, vai aprender línguas, vai fazer amizades, vai viajar mais. A gente promete. E esse tempo em que a gente está vivendo agora é um tempo de promessas. Sabe? Mas o que a gente não tem certeza é se essas promessas e essa novidade de vida vão vir ao nosso encontro. E uma das razões é porque nós mesmos boicotamos o que é novo. Nós repelimos o que é novo. Socialmente falando, coletivamente, o novo não é bem-vindo. E a gente muitas vezes não para pensar, mas você que está acompanhando essa mensagem hoje precisa saber disso. É que o Senhor Deus está sobre as nossas vidas. E Ele é a novidade de vida. Eu queria convidar você para pensar que a novidade de vida é uma revolução. A novidade de vida ela não acontece de uma forma simples, prática, rápida, indolor talvez. A novidade de vida é uma verdadeira revolução. E eu queria, em primeiro lugar, compartilhar com você sobre a química da verdadeira religiosidade, da verdadeira religião. Religião, eu estou usando essa palavra com o termo de ligação, ou uma nova ligação com Deus, sabe? Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estranharam que aquele rigor de jejum e oração que era feito pelos discípulos de João e os discípulos dos fariseus não estivesse sendo praticado pelos discípulos de Jesus. E eles começaram a perguntar, dizendo para Jesus, olha, os nossos discípulos, ou os nossos condiscípulos, ou que são discípulos como nós, eles jejuam. Tem o dia do jejum, a hora do jejum, tem o tempo do jejum, mas os seus comem. Eles usam um termo dizendo assim, os seus comem e bebem frequentemente. Então eles estavam vigiando o que os discípulos de Jesus estavam fazendo e não acharam que eles estavam muito piedosos, não, sabe? Queria falar sobre a química da verdadeira religião e dizer que o engessamento da sua fé não é o caminho da sua devoção a Deus. Você determinar mudanças exteriores não vai poder influenciar em quem você é. Então, assim, promessas de mudança de vida, a força, não vão dar certo, porque uma mudança de vida só acontece de dentro para fora. Quando você está convencido de que a velha vida não é mais o seu caminho, não é mais a sua direção, que a velha vida não é o lugar para onde você precisa ir. O engessamento, o enrijecimento, sabe, como se você praticando coisas como repetições, né, elas te levassem a ser uma pessoa nova. Elas podem levar você a ser uma espécie de maluco, que precisa repetir algo para se sentir
menos ansioso, menos doente, mas isso é uma própria doença. Não é assim. O engessamento, ele não consegue trazer novidade de vida. Não são promessas, não são um rigor aparente que vão fazer com que você seja uma nova pessoa. Isso não vai acontecer assim, sabe? E Jesus diz, vocês não estão percebendo o tempo em que eu estou com vocês. E vocês estão tentando criar uma espécie de religião que não é verdadeira e que não tem uma química que é necessária para que aconteça esse novo, né? E vocês vão precisar entender o que é piedade ou temor a Deus e vida pessoal. A gente tem muita facilidade de criar um estereótipo, sabe? De ser religioso em alguns momentos, ser devoto em alguns momentos, e no outro momento a gente ser a gente mesmo. Você só pode ter verdadeira religião, verdadeira fé, quando ela integra a sua vida. Ela não pode ser uma coisa que está na agenda. Olha, agora eu vou ser uma pessoa cheia de fé. Agora eu vou buscar a Deus. Todo tempo é hora de buscar a Deus. Você pode reservar tempos para estar com Ele, mas só vai fazer sentido se sempre você estiver com Ele. E se você perceber que Ele está com você. Porque eu acho que o problema não só do engessamento, mas de não integrar a vida pessoal com piedade e temor a Deus, é quando a gente determina quando é que a vida espiritual vai se processar na gente. Ou agora eu vou me tornar espiritual, agora eu vou ser uma pessoa nova, mas eu não percebo que Jesus está comigo, eu não percebo que Ele está agora comigo, e eu não percebo que a presença dEle e o amor que eu sinto por Ele é que fará exigências dentro do meu coração, de dentro para fora, da minha alma para com Deus. Vocês não percebem que o noivo está aqui, era o que Jesus disse. Que o centro da festa está aqui. Vocês não entenderam isso. E por isso vocês não entenderam que o novo precisa de uma química. Sabe? A gente pode, quando usa a palavra química, a gente lembra da química do amor, né? Mas eu estou falando que a química do novo é uma química da nossa alma. O que é? Uma mistura entre o grande amor de Deus com o seu amor que retorna para com Deus. Essa química do novo, ela precisa se instituir no seu coração. Se ela não se instituir no seu coração, você vai começar o ano dando desculpas para Deus. Você vai dizer assim, Deus, eu não posso, eu tenho que fazer o velho. Eu tenho que continuar na rotina, eu tenho que continuar praticando aquilo que eu vinha praticando. Eu tenho que fazer, e não ser, só fazer. Sabe, a química do novo, ela vai exigir que o plano de Deus, o amor de Deus, se relacione com a minha história e com o meu amor por Ele também. Sabe, outra coisa que eu preciso entender sobre a química da verdadeira religião é que aqueles discípulos de João e fariseus que estavam querendo um direcionamento espiritual, consultando Jesus, ou não, ou talvez fazer uma crítica a Jesus e aos seus discípulos, eles não tinham entendido o que é religião, verdadeira religião e celebração. Algumas pessoas pensam que para seguir a Deus, elas têm que estar num espírito de choro constante. Elas precisam chorar sempre. Ou algumas pessoas têm uma liturgia de alegria enlouquecida. O Espírito Santo produz alegria. E quando você está com Deus, você precisa celebrar isso. Mas quando que eu estou com Deus? Deveria ser uma celebração constante. Esses dias eu estava falando com umas crianças queridas minhas, e a gente estava orando, agradecendo a Deus pelo alimento, depois que a gente já tinha almoçado. E eles falaram, mas a gente não orou antes. E eu falei, a gratidão, ela é sempre bem-vinda, não importa quando, sabe? Eu preciso aprender a celebrar, eu preciso ver porque Deus está na minha vida, porque Ele andou comigo, não importa que o ano não decorreu como eu gostaria, não importa, porque Ele está comigo, sabe? Porque o noivo está presente, porque Ele está comigo, eu preciso festejar.
E o que eu acho muito interessante sobre a relação com Deus, muito maravilhoso, é que Deus espera o seu amor. Para Ele celebrar com você, Ele não precisa que você lhe dê coisas caríssimas. Não, Ele quer o seu amor. Se você quiser fazer doações para a obra que ele colocar no seu coração que você tem que fazer, você até pode fazer, mas o que Deus quer é o seu amor. E Ele nos convida à celebração. Verdadeira religião é uma celebração. É um tempo de dizer, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo. E isso é tudo que eu preciso, tudo que eu mais preciso. Sabe? Jesus disse para aqueles homens que estavam procurando uma verdadeira religião, uma verdadeira espiritualidade, que aquilo que estava acontecendo era o tempo do casamento. Qual a diferença entre um casamento, a palavra casamento, eu queria até te explicar uma das possibilidades de casamento. Casar é encaixar perfeitamente. É uma das versões para a palavra casar. Casar não é um estado de um documento que você assinou. Não, casar é encaixar. Jesus diz, o casamento está acontecendo, o noivo está presente. Qual a diferença entre casamento e um relacionamento de afinidades? Relacionamento de afinidade é assim, você pode ter um amigo, algumas pessoas podem estar tentando namorar, e a base do relacionamento deles é aquilo que eles têm em comum, sabe? Eu gosto de fulano, de Beltrana, porque ele me dá isso, ela me dá aquilo, e a gente ri, e a gente faz isso, faz aquilo. Um casamento é para todo o tempo. Um casamento é um encaixe produzido pelo amor, cuidado pelo amor e sustentado pelo amor para todo o tempo. As afinidades e a falta de afinidades vão gerar conflitos nas relações, mas está estabelecido a disposição de amar, a entrega para amar. E eu queria voltar falando isso para você agora, porque amar a Deus ou se relacionar com Deus também vai gerar conflitos. Também vão nos levar a falar de assuntos dos quais nós não temos afinidade ou não queremos ter afinidade. Mas um relacionamento profundo com Deus vai nos gerar uma química de entender qual é o processo da consolidação de um grande amor que muda a nossa história. Então, eu queria mais uma vez afirmar que se você quer uma vida nova nesse ano, se você quer novidade de vida, isso é revolução. Mas revolução de dentro para fora. É uma mudança radical, uma mudança poderosa que Deus quer promover para mim e para você. Porque naturalmente, de uma forma muito pacífica, isso não vai acontecer. É preciso de uma ação de Deus e uma abertura do seu coração para essa ação. Em segundo lugar, eu queria te dizer que o reino de Deus exige espaço. Como assim? Se eu quero que o reino de Deus, o reino dos céus, se implante na minha vida e que a presença de Deus e os seus planos façam parte da minha história, isso precisa de espaço, tá? Então, Jesus contou uma história dizendo o seguinte, o vinho novo, ele precisa de espaço para que ele expanda. O que é vinho, gente? Suco de uva é quando você bate a fruta, tá? E, de forma concentrada ou diluída, você oferece para uma pessoa. Vinho é a uva macerada, ou seja, amassada de alguma forma, estou falando isso em termos bem simples, e isso deixado num local para que haja fermentação. A fermentação natural da uva vai gerar um teor alcoólico, tá? Então não existe, nos tempos de Jesus, um vinho sem álcool. Não, ele está falando de vinho mesmo, que era uma bebida comum. E vinho, na Bíblia, representa a alegria, tá? Nas festas, o vinho era presente na antiguidade porque era uma celebração. Então, Jesus conta a história que uma vez que a uva seja macerada e que o líquido daquela maceração seja bastante
se torne um líquido mesmo, de um estado sólido para um estado líquido, é preciso que a fermentação aconteça num espaço novo. Hoje, se eu usar um barril, né, para colocar o vinho, um barril de madeira, por exemplo, a fermentação vai gerar gases. Aquele invólucro, que pode ser um barril, ele vai ser forçado, tá, a se expandir juntamente com os gases. Se eu colocar um odre velho, que já se expandiu, e ele for forçado mais uma vez ou mais algumas vezes pelo vinho novo, o que vai acontecer? Eu vou perder o barril, eu vou perder o lugar onde o odre, onde está sendo colocado o vinho novo, e eu vou perder o vinho também, que vai se derramar pelo chão, e eu vou perder ambos. Por isso, vinho novo exige odres novos. Odres novos. O espaço do reino dos céus exige odres novos. Se eu estiver pensando em vinho velho, vinho que já foi feito, odres velhos, vinho velho, perfeito. Se eu quero ter uma roupa nova, eu não posso cortar uma roupa nova e colocar uma emenda na roupa velha. Porque a roupa verdadeiramente velha, não uma roupa pouco usada, mas uma roupa velha, ela não vai suportar o tecido novo, que vai se destacar muito. E quando de verdade a roupa velha for forçada, o tecido novo vai fazer com que a roupa velha se rasgue. Ou seja, é necessário que o reino dos céus tenha espaço, tem um lugar para atuar na minha vida. Senão, eu não vou conseguir, não só experimentar uma mudança de vida, uma novidade de vida, mas como eu vou ver a destruição de tudo aquilo que eu venho construindo, ou procurando que Deus construa na minha vida, ser entornado pelo chão. Sabe? Então, como é que eu posso ter vinho novo? Primeiro, eu preciso te dizer que essa substância, que no nosso caso é espiritual, ela precisa de um tempo de descanso. É preciso que o reino dos céus e a mensagem de Deus e o que Deus pretende para você, que isso penetre profundamente no seu coração. É preciso que você veja, você experimente o propósito de Deus, experimente algo que é a meditação espiritual, que é pensar naquilo que Deus tem falado com você, que você ouviu, que você sabe que vem dele. Para você precisa permitir que o reino dos céus descanse e te ensine a descansar. Se eu não descansar, se eu continuar ansioso, se eu não conseguir confiar em Deus, se eu continuar correndo atrás do meu futuro, achando que se eu parar de correr, Deus não estará comigo, se eu não correr esse ano como um louco, eu não vou experimentar a novidade de vida, você vai estar muito enganado. Eu vou estar muito enganado. As palavras de Jesus venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu e você precisamos de alívio, precisamos ser de verdade renovados pelo descanso, para que o reino de Deus penetre dentro de nós através da meditação, de Senhor, como é que tudo que o Senhor tem falado comigo vai se tornar real? Como é que isso pode ser verdade para mim, sabe? Por outro lado, depois desse processo de meditação, é preciso que haja espaço para a novidade de vida. E todos nós temos problemas com a novidade de vida. E queria falar para você que é jovem, que está me ouvindo aí. Nós jovens temos muita restrição ao nosso cardápio cultural, ao nosso cardápio alimentar. A gente está numa fase de muitas certezas, né? Muitos jovens se sentem muito certos. Eles são o novo. Então eles não precisam experimentar nada diferente do que eles pensam. Mas a novidade de vida exige espaço. Espaço. É preciso que Deus trabalhe o meu coração, o seu coração, para a gente entender que o espaço que a gente reservou para Deus não é suficiente. Que o espaço que a gente reservou para a obra de Deus não é suficiente.
Se eu reservei um espaço medíocre para a ação de Deus, eu vou ter uma vida medíocre. Se eu tenho uma escuta para o plano de Deus minúscula, o que Deus vai realizar, o que Deus irá realizar na minha vida é minúsculo também. Por quê? Porque eu não abri espaço para um relacionamento. Eu sempre costumo dizer que se alguém está vivendo um relacionamento onde o namorado, a namorada diz, olha, eu não tenho tempo, essa semana não deu, passa outra semana, isso também não deu. Você tem que questionar se esse relacionamento ele realmente está progredindo, se ele tem espaço, se ela ou ele abrir um espaço para se relacionar. É preciso que haja espaço. O vinho novo precisa de espaço, precisa que ele tenha tempo e que ele tenha espaço interior para a sua expansão. Deus quer expandir a obra na sua vida de uma forma que você ainda não imaginou, então deixe espaço. Deus falou com você, você sentiu que Ele está te chamando, diga para Ele, sim Deus, o Senhor tem espaço na minha vida. Eu estou mentindo, mas eu quero te obedecer. E eu quero que seja verdade, porque eu não tenho espaço para mais nada. Mas pela graça do Senhor, eu quero experimentar esse espaço. Eu quero ter espaço. O novo tem uma profundidade. O novo tem uma profundidade. Como assim? Para que o novo fique velho, o melhor vinho é o que vai envelhecendo. O que vai tendo tempo para que a química aconteça. Por isso Jesus diz no último verso que a gente leu, que o vinho novo que o vinho velho, o vinho que foi novo e agora está envelhecendo nessa química, é o melhor vinho. Ou seja, há uma profundidade no novo. O novo agride, o novo diz para nós que é impossível que aconteça. Mas quando ele vai acontecendo, ele vai mudando a profundidade da nossa visão de vida, da nossa visão de mundo, da nossa realidade, da nossa própria existência, sabe? É preciso que o envelhecimento seja renascimento e não cansaço, destruição. Renascimento, envelhecer dessa forma é renascimento. É preciso que haja espaço para que, enquanto espiritualmente você se torna mais denso, mais profundo, mais cheio de sentido espiritual, você renasça. Eu preciso renascer nesse ano novo. E Deus preparou tudo pela morte de Jesus, por causa do sangue de Jesus, que representa o vinho na ceia do Senhor. Eu preciso compreender que o vinho novo tem uma profundidade, que o novo exige uma profundidade, sabe? Eu preciso aprender que uma revolução já está para acontecer. E essa revolução, né, que Deus quer fazer na sua vida, ela vai ter que romper e vai ter que lutar contra a sua oposição. Eu e você não queremos o novo. Eu e você queremos repetir. É muito interessante como frases feitas, a gente continua repetindo o resto da vida. É muito difícil de aceitar, mas perceber que quando você vai ficando velho, às vezes você está parecido com seu pai, com a sua mãe, nas coisas que você tanto diz que não queria ser. E você fica tão parecido com eles. É muito duro que essas coisas aconteçam, que você não tenha permitido que a revolução acontecesse em você, porque você tinha que ser conservador, porque você tinha que permanecer no mesmo lugar, e você resistiu àquela revolução da vida, sabe? O dia que a gente tem um filho, e ele vem para a casa da gente, o pai e a mãe estão cheios de planos. E os planos não vão acontecer como eles esperam. Por quê? Porque eles não conseguem determinar como a vida se expande. E aquela nova criaturazinha linda resolve chorar a hora que ela quiser. Os pais querem que ele chore num determinado momento, que ele fique acordado num determinado momento. Mas de repente aquele serzinho resolve que o horário dele dormir e acordar são dele. E os pais começam uma luta
que é um processo educacional, mas é um processo de entender que uma nova vida entrou na história deles. E eu preciso entender que a vida é uma revolução. Que a vida não é uma coisa que está num controle, que está sobre a minha direção. A vida é uma revolução. E eu posso passar assistindo a vida, ou eu posso deixar que a vida venha ao meu encontro e que ela me chame para uma realidade que eu nunca vi. Que para mim é uma revolução. Mas é a vida, é a própria vida. E a vida que está em Deus, ela está tão acima do que a gente é capaz de imaginar, que ele disse nas Escrituras que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, é uma revolução. Por outro lado, o que nos agride é que o novo nunca foi visto. Então, você não tem como colocar o líquido da uva macerada dentro do odre e dizer assim, não, agora eu vou experimentar. Eu não dei tempo, eu não dei espaço, e eu quero experimentar. Não. Depois que eu der tempo e der espaço, eu não sei o que vai acontecer. O melhor produtor de vinho no mundo, ele não sabe o resultado final. Ele tem esperança. Ele olha para o terroir, ele olha para a chuva, para o sol, e ele tem muita esperança. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Porque o novo nunca foi visto. Senão seria o velho. E porque ele nunca foi visto, eu e você, e nunca foi experimentado, eu e você não podemos rejeitá-lo. Dizendo, não, ele não é bom. Porque senão você vai estar no final desse ano no mesmo lugar que você estava no ano passado. Se eu quiser só molhar a ponta do meu pé no mar e dizer, eu já nadei no mar, não vai dar certo. Eu preciso experimentar o novo. Eu preciso me permitir que esse processo aconteça, porque Deus está por trás dele. Porque Deus está comigo, porque Ele está me direcionando. Porque o reino dos céus está em mim. Ele precisa de espaço. E se você está falando assim, não, vou diminuir o espaço, não, porque isso aí pode ser complexo. Enquanto você negar a revolução, ela não vai se implantar plenamente e você está perdendo a novidade de vida e a experiência com a novidade de vida, só porque o novo nunca foi visto. Nunca foi experimentado. Por fim, eu quero te dizer uma coisa que você precisa entender. Se você quiser falar com Deus, se você quiser se relacionar com Deus, você tem que entender que a novidade de vida vem dos céus. Ela não vem de você, ela vem dos céus. E é por isso que você tem que confiar, porque ela vem de Deus. Você não deve rejeitar a novidade de vida, você não deve se afastar dela, mas eu e você temos que entender que o reino dos céus é o próprio Filho de Deus ao nosso redor, agindo no nosso coração, nos convidando para a gente ter uma experiência com essa vida plena que Ele está trazendo para nós. Então você quer isso para você? É assim que funciona, é uma revolução. E uma revolução na qual você não está no controle, na qual o Espírito Santo vai estar agindo para direcionar você, e você vai se sentir humilhado, vai se sentir pisado às vezes, pelas experiências novas ou que você nunca teve. Você vai se sentir pequeno, dizendo, puxa, eu não consegui o que eu tanto procurava achar. Eu não consegui. Mas se a sua vida estiver sob o controle de Deus, o que Deus planejou para você vai se concretizar. Porque aquele que começou a boa obra vai concluí-la. E é por isso que eu e você precisamos nos submeter. E abandonar os remendos. Abandonar os odres conhecidos, abandonar substâncias que já passaram do tempo e experimentar o tempo da celebração, porque Deus está com você e porque a vida nova está se implantando na sua vida. A minha oração, a minha palavra para mim e para você, nesse começo de ano, que você tenha um começo de vida, um novo começo, que a novidade de vida seja uma revolução santa, uma obra de Deus no seu coração e se implantando na sua vida, na sua família, por onde você for. A canção que nós vamos ouvir para encerrar esse tempo juntos fala dessa caminhada de buscar a Deus,
E a minha leitura dessa canção de um poeta brasileiro é que o que Deus quer, o que Deus planeja, é aquilo que tem que permanecer e se tornar a sua história com Ele, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua jornada esse ano, que a novidade de vida venha sobre vocês. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu corpo.